Oi, meu nome é Fernanda, sou aluna aqui do 4º ano do curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Jaú. Quando eu comecei a faculdade, no início não era bem o que eu queria. Fiquei parada um ano, né? E eu fiz um vestibular para navegação. Estava tudo certinho e no dia de fazer a matrícula, eu não fui. Eu falo então que a pedagogia me escolheu. No ano seguinte, eu vim para a fundação e fiz o curso. Escutei vários comentários das pessoas falando o quanto esse curso era gratificante e o quanto bom ele era. Quando eu ingressei no curso, eu vim com algumas ideias de como ele era. E quando eu realmente vi que ele era totalmente diferente do que eu imaginei, eu me encantei mais ainda. Então, a partir daí, eu comecei a criar sonhos e sonhos na minha cabeça. Conforme os dias foram passando, os anos foram passando, eu conheci grandes mestres. E eles me ensinaram muito sobre a pedagogia e o que vai além dela. E conheci o grande leque que ela aborda, tanto na área da gestão quanto na área da educação infantil. A gente pode também abrir concurso de pedagogia, sendo pedagogas, uma creche. Então, isso me deu grandes esperanças. Esses mestres, com esse todo conhecimento, recebem a minha eterna gratidão. Sou grata à faculdade por ter me recebido desde o início de portas abertas e sempre dando todo o suporte que eu sempre precisei. No início, como eu disse, que eu achava que a pedagogia só era para algumas áreas, tipo só escola, eu vi que realmente não era. Eu percebi isso quando eu comecei a lidar com a pedagogia dentro da minha família. Eu tenho 2 primos pequenos e todos os dias eu vejo que a cada momento que eu estou com eles, eu tenho um pouquinho de pedagogia com eles. A cada instante é o ar da pedagogia que ali está. A faculdade me deu suporte tanto na parte teórica quanto prática para que eu levasse esse conhecimento à minha vida e ao estágio. Fiz estágios na área particular e tudo que foi dito, tanto na teoria quanto na prática, tudo foi encaixado perfeitamente. Além da área do ensino infantil e da educação fundamental, o pedagogo também atua em outras áreas, como o EJA, que é a educação de jovens e adultos, e a coordenação escolar. Eu sou suspeita para falar do curso de pedagogia porque eu sou apaixonada por ele desde o momento que eu comecei a conhecer um pouco mais dele. Então eu convido vocês a vir conhecer o curso de pedagogia aqui das Faculdades Integradas de Jaú, que são 4 estrelas no MEC. É um curso de excelência e de total capacitação. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o curso de pedagogia, vem para as FIGES você também. Olá, eu sou Fernanda, sou professora de educação infantil de uma escola particular de Jaú e da rede municipal também. Minha história com a educação começou desde pequena. Eu dava aula para as bonecas no quintal da minha casa, mas eu não gostava da escola, não gostava nem um pouco de ir para a escola. Tinha muitas dificuldades. E foi a partir de uma professora que teve um olhar diferenciado comigo que eu comecei a me encantar por ela. Aos 15 anos resolvi fazer magistério e foi lá que tudo começou, o despertar por aquela profissão que um dia eu iria seguir. Fiz pedagogia aqui na FIGE e saí daqui com um emprego. Fiz estágio e consegui um emprego aqui na Fundação, onde eu estou professora até hoje. Então, a educação me fez ficar encantada com a devolutiva que a criança dá pra gente. Então você ensina alguma coisa para ela, um conteúdo novo, ela te olha com um olhar de felicidade e isso me alimentou cada dia que passou dessa minha profissão. Hoje eu estou há 20 anos nela. Então o olhar que a criança te dá é muito gratificante. Claro que essa criança, ela vem formada não apenas de conteúdos, nós temos que passar para ela a questão emocional que está interligada ao conteúdo. Então mostrar para ela que ela pode, o quanto ela cresce com essas atividades que nós realizamos em sala de aula. Também despertar na criança o coletivo, o olhar diferenciado para as outras pessoas, trabalhar em equipe. Então, trabalhar com a pedagogia, ser uma pedagoga, trabalhar com a educação hoje, não é apenas transmitir um conteúdo para ele, é mostrar para o aluno que ele pode, que ele consegue construir nele um senso crítico para que ele seja protagonista da própria história. E hoje em dia, a sociedade cada dia mais, nos pede que sejamos dessa maneira. Se tudo que eu falei aqui despertou em você o amor pela educação transformadora,
vem para as FIGs. Olá, eu sou Mariana, atualmente sou professora, trabalho com educação há 17 anos. Deixa eu contar um pouquinho a minha história para vocês. Por que escolher pedagogia, hein? Olha só, sempre brinquei com as minhas bonecas, elas eram as minhas alunas, mas não foi por isso a minha decisão. A minha decisão de ser pedagoga foi por conta de uma professora do Fundamental 1, na época era a 2ª série. Essa professora, ela percebeu minha dificuldade, porque eu mudava muito de cidade por conta do trabalho dos meus pais, e foi a única professora que teve um olhar totalmente diferente para mim, pegando na minha mão, deixando sempre do lado e não me deixando chorar, porque eu chorava muito. Então ela percebeu que eu tinha uma dificuldade de adaptação. Então essa professora teve um olhar totalmente diferente e por conta dela cheguei a fazer o magistério e pedagogia. Hoje sou professora numa rede particular de ensino e sou concursada também, professora na rede municipal daqui de Jaú. Gosto muito do que eu faço, só que apresenta muitos desafios também. Não é fácil, mas você precisa estudar, você precisa encarar os desafios e fazer a diferença na vida da criança. Então, essa foi a minha escolha. E se você tem curiosidade em saber um pouco mais e querer seguir a trilha da pedagogia, entre em contato com as FIGs, saiba como é, se interesse um pouco mais. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Carolina, atualmente sou professora aqui na Fundação, na educação infantil. Eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a minha história. Bom, com 17 anos, eu tinha muitas dúvidas ainda sobre a carreira que eu gostaria de seguir, então eu fui atrás de fazer alguns testes vocacionais. Todos eles davam pedagogia e eu tinha muitas dúvidas se era isso que eu realmente deveria fazer. Bom, chegou a data D, eu precisei seguir uma carreira. Eu não queria fazer cursinho, então eu ingressei na faculdade e fui descobrindo no decorrer do tempo se era isso mesmo que eu gostaria de fazer. E aí eu fui me apaixonando e descobrindo que eu tinha muitas oportunidades dentro dessa área. Bom, a primeira coisa que acho que eu preciso contar para vocês é que se você vai escolher pedagogia só porque você gosta de crianças, talvez esse não seja o melhor caminho para você. A pedagogia vai muito além de gostar de crianças. Você precisa ser comunicativo, você vai aprender a ter didática, você tem que ser persistente, você tem que ter muita paciência e, acima de tudo, tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque você vai lidar com todo tipo de pessoa e essas pessoas vão precisar que você tenha um olhar diferenciado para cada uma delas. E isso com certeza vai fazer a diferença. Se você tem vontade de apostar num cargo público, para você que fez pedagogia, vira e mexe rolam concursos. Então é bem interessante. A área da pedagogia também oferece a você diversas oportunidades de emprego. Você não precisa necessariamente trabalhar na escola, no cursinho ou na faculdade. Você pode trabalhar em editoras, em ONGs, hospitais, empresas. Você pode realizar consultorias. Enfim, tem um ramo bastante grande para explorar por aí. A idade não é um problema no curso de pedagogia. Quanto mais experiência e mais força de vontade você tiver, melhor. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse curso, vem para as FIGs.